Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. É com quem vamos conversar esta tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Maria. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por fazer uma referência às previsões económicas de outono. Foram divulgadas. Que previsões são essas? Não são otimistas? Não são muito otimistas. Nem o serão em 2024, pelos indicadores que agora temos. Portanto, o elevado nível de preços, a fraca procura externa, portanto, as exportações dos países condicionadas, as restrições monetárias levaram a uma perda de dinamismo da economia europeia. O PIB real, portanto, a riqueza real, não cresceu nos primeiros 3 trimestres e as perspectivas para este 4º trimestre são de profunda incerteza, o que leva a um crescimento muito tímido da zona euro e também da União Europeia no seu todo. 0,6% é muito pouco. Há temores de recessão, doutora Ana Rita Barros? Não se fala muito nisso. Não. Aliás, também não convém falar, Pois. não é? Mas há de facto indicadores de alguma retração técnica, principalmente nos países que, enfim, que são a essência disto tudo, como vamos falar daqui a bocadinho. E a inflação? A inflação deverá continuar a diminuir, essa sim. Mas restando este ano 5,6%, diminuindo para 3,2% no próximo ano 2024 e situando-se muito perto dos 2% pretendidos, 2,2% em 2025. No entanto, há uma variável de incerteza muito grande, que são os atuais conflitos, que, ao implicarem com perturbações a nível de aprovisionamento da energia, podem fazer os preços desplotar de um momento para outro, não é? Isso, cria algumas expectativas relativamente à evolução da economia. E Portugal? Não, a exceção, após um início do ano com crescimento, abrandou, muito pela procura interna ter contraído, mas também pela diminuição das exportações, tal e qual como os outros Estados. O mercado das exportações de bens diminuiu drasticamente, os serviços mantiveram-se, mas muito pela expansão do turismo. O crescimento para Portugal para este ano é de 2,2%, mas vai baixar em 2024, segundo estes indicadores, irá situar-se no 1,3%, que é um pouco baixo ao nível da União Europeia, mas é um pouco baixo para quem está na posição de Portugal. Portanto, previsões pouco otimistas para este final de ano. Com algumas apreensões, sim. A Alemanha continua a registrar um crescimento débil também. Há um conselho alemão de peritos económicos que entregou um estudo previamente à publicação das previsões de outono da União Europeia, entregou ao chanceler alemão um estudo bastante profundo sobre a economia alemã, em que o cenário é muito sombrio. E é muito sombrio, desde logo porque o estudo indica que o PIB da Alemanha irá diminuir este ano. Portanto, uma retração do PIB em 0,4%, sendo a Alemanha o motor da economia europeia. Sendo a Alemanha um membro do G7, é preocupante, até porque os peritos dizem mesmo a recuperação não será fácil nem rápida. Haverá possibilidade de contágio até a outros países? Exatamente, porque a Alemanha é um país nitidamente exportador, como nós sabemos, e, portanto, tem implicações colaterais com outros Estados. O estudo indica medidas a serem implementadas? Desde logo, a reforma da idade de aposentação. A Alemanha já tem atualmente um processo de passagem dos 65 para os 67 anos, mas para os nascidos após 1964. É preciso verificar que 25% do orçamento alemão é para pensões, com uma tendência muito grande de crescer, claro. Sim. O que os peritos indicam é a necessidade de indexar a idade de reforma à esperança de vida, como em qualquer Estado-membro. A Alemanha tem também problemas energéticos, como nós sabemos, de abastecimento, e está no meio de conflitos geopolíticos que podem ter também algumas implicações nesta
nesta matéria. É essencialmente um país exportador, como nós dissemos, portanto, além disso, com o aumento de preços, sentia uma retração da procura interna. Tem também indicações dos peritos para reequacionar a sua política de imigração, alterar o sistema fiscal e tentar colmatar uma questão que todos nós sabemos, que é a falta de trabalhadores qualificados que a Alemanha tem. A diminuição da inflação e a recuperação do consumo interno, com certeza vão reverter esta situação alemã em 2024, mas longe de estar resolvida. A economia alemã tem neste momento o crescimento mais fraco dos países da zona euro, portanto é significativo. O Banco Central Europeu faz uma chamada de atenção para a necessidade de acordar novas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Aliás, faz uma advertência pela nossa conhecida Presidente. Não é tempo de cantar vitórias. Christine Lagarde. Disse claramente. E isto porquê? Porque o Pacto de Estabilidade e Crescimento, como nós sabemos, tem em vigor neste momento uma cláusula de exceção de não aplicação desde os tempos da pandemia, mas que termina em 1 de janeiro de 2024. Fica suspenso. Já agora. Então. Já agora. Só há, até ao final do ano, mais um Conselho dos Ministros de Economia e Finanças, o ECOFIN. Só mais um, no dia 8 de dezembro. E nada aponta que cheguem a acordo. E cheguem a acordo sobre as regras do Pacto, desde logo porque a Alemanha é muito mais rígida, há sempre esta dualidade, e a França é muito mais flexível. Não chegando a acordo, o BCE chama a atenção do seguinte: é preciso atenção ao aumento das dívidas públicas de alguns Estados, desde logo a França, mas também a Itália, a Espanha e a própria Bélgica, e diz o seguinte: tenham alguma atenção, porque o não acordo nestas matérias das regras do Pacto podem levar ao aumento dos prémios de risco da dívida pública destes países. Portanto, aumentando os riscos, nós sabemos o que acontece, porque sentimos isso muito bem. Relembra também o aumento histórico de 0% para 4,5% dos juros. E diz que os efeitos desse aumento ainda não se fizeram sentir na economia e que nada é garantido que não voltem a aumentar, não será para já, mas deixa no ar essa situação. Também chama a atenção do sector bancário. Embora seja neste momento um sector muito mais estável do que nós o conhecemos há uns tempos a esta parte, situações que podem acontecer a qualquer momento de incumprimento por parte das famílias, das empresas, podem levar a riscos de liquidez da banca e aconselham alguma resiliência no sector bancário. Portanto, vamos ver o que é que decide o ECOFIN, que reúne antes do Conselho Europeu de meados de dezembro, e é premente, de facto, estabelecer novas regras para o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Entretanto, ficamos cientes de que as receitas fiscais aumentaram em 2022 em todos os Estados-membros. Exceto na Dinamarca. Mas a Dinamarca é uma questão muito especial. Na Dinamarca porque são estudos feitos comparativamente ao ano anterior. E em 2021 a Dinamarca lançou dois impostos, um sobre os fundos de férias e um sobre pensões, que retirou no ano de 2022. Portanto, daí a diminuição. Sim. O resto tem aumentado. E vem aumentar desde 2010. E nós sentimos isso e sentimos o peso dos impostos. Também, sim. Os impostos e as contribuições sociais em relação ao nosso PIB, é assim o rácio. Em termos europeus, este rácio situa-se nos 41,9% na área euro e 41,2% na restante União Europeia. No entanto, há países onde este valor é muito elevado. É o caso da França, com 48%, seguido da Bélgica, com 45,6%, e da Áustria. Este aumento das receitas da administração pública, enfim, deu-se muito em 2022 por causa do aumento de preços. Os aumentos de preços dos Estados depois cobram mais, apesar de, como nós sabemos, em 2022 tenha havido muitos Estados, ou quase todos os Estados europeus, que tenham baixado até os impostos sobre a energia. Mas mesmo assim a carga fiscal aumentou. No extremo oposto do rácio impostos-contribuições relativamente ao crescimento, encontra-se a Irlanda. Aliás, a Irlanda já é conhecida por impostos baixos, tem 21,7% nesta fração, seguida da Roménia
e de Malta. Portugal, Sim. a meio da tabela. 13ª posição, ligeiramente abaixo dos 40%, e o que acontece é que esta necessidade de corrigir déficits dos Estados levam a que os impostos, principalmente o que o estudo revela é que aumentaram os impostos diretos, ou seja, aqueles que dependem do rendimento ou da propriedade, sim, mas também muito o IVA, fruto aos produtos e aos preços, mas o crescimento tem sido constante. Outro tema tem a ver com novas regras para a utilização de embalagens que foram aprovadas pelo Parlamento Europeu. Esta semana, anteontem. O Parlamento Europeu aprovou um relatório sobre as novas regras europeias para embalagens, não é? Já é um assunto mais que falado. Além dos objetivos globais de redução de embalagens, 5% até 2030 e 15% em 2040, os eurodeputados pretendem metas muito mais específicas e concretas, principalmente nas embalagens de plástico. A pretensão é penalizar os sacos plásticos com espessura muito reduzida. A única exceção é quando o saco plástico serve como embalagem de transporte primária para determinados produtos a granel. Aí a taxação vai ser ligeiramente moderada. Mas pretendem fortemente evitar a utilização de embalagens de utilização única. O caso dos acessórios em hotéis de produtos de higiene, da plastificação das malas nos aeroportos, e muito também em consequência da pandemia que levou ao chamado para levar o takeaway. Aí a utilização das embalagens é recomendado, embora não legislado, mas recomendado que sejam os próprios clientes a levar a sua embalagem. Porque aí, tanto seja em papel ou plástico, o aumento do número de embalagens foi enorme nos últimos anos. Aliás, o consumo de embalagens, apesar de todas as medidas, tem vindo sempre a aumentar. A estimativa da União Europeia é que cada europeu gera por ano 190 quilos de embalagens, o que tem vindo a aumentar gradualmente. A posição agora será remetida ao Conselho, que irá incitar conversações com os governos nacionais. E há também a rejeição de uma proposta para a utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos. Sim, pesticidas. Foi reprovada. Foi reprovada, por estranho que pareça, porque normalmente no âmbito do Pacto Ecológico têm sido indicadas determinadas condições de aplicação, e isto são produtos fitofarmacêuticos para uso em produtos alimentares, e foi reprovada por 299 membros do Parlamento Europeu. Agora, o que é que sucede? Alguns comentários à roda desta decisão, dizendo que são os lobbies empresariais, enfim. Portanto, agora a última posição é do Conselho, que poderá definitivamente rejeitar a proposta ou voltar a plenário para a nova apreciação, e veremos o que é que acontece se esse caso suceder. Doutora Ana Rita Barros, há umas semanas falamos do facto do requeijão da Madeira ter sido incluído no registro das indicações geográficas protegidas. Vamos reforçar esta ideia, uma decisão importante para este produto. Uma boa notícia, principalmente porque o que está no cerne desta decisão é o produto ser tradicional, sem aditivos. Portanto, é importante para nós. Era bom que tivéssemos requeijão suficiente para oferecer a quem nos visita, não é? A nível dos hotéis, como um produto genuíno, e também para nós consumirmos como consumidores madeirenses. Já havia um outro produto com esta designação, o bordado de madeira? Sim, já havia. O bordado de madeira, simplesmente relativamente ao regulamento, o que o bordado de madeira agora goza é porque o regulamento entrou das indicações geográficas artesanais, entrou em vigor, e então o bordado de madeira está protegido, e está protegido contra facção, imitações, e permite este regulamento que os produtos, não só o bordado de madeira, também há outros produtos, portanto as cerâmicas de Limoges, portanto há outros produtos, e entretanto o que acontece é que um produto, estando registado a nível europeu, está protegido nos 27. Se isso não acontecesse, tinha que ter um registro específico para cada um dos 27 Estados-membros. Isto é importante. Além disso, vai ser criado um logo distintivo
indicando para estes produtos a localização geográfica de origem, fazendo referência à Madeira e a Portugal. Doutora Ana Rita Barros, para terminar, uma frase. É uma frase do alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e a política de segurança comum, Josep Borrell, relativamente ao conflito recente no Médio Oriente. E diz: se Israel quer construir a paz, não pode agora semear mais ódio. Josep Borrell. E por aqui ficamos na nossa conversa. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima. Muito obrigada. Conversa. Obrigada.